Saudações, Dux e Duquesas Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor para mais um Análise do GE. Para quem não sabe, esse aqui é um quadro que eu faço sempre, pegando a análise do GE, e faço também ponto a ponto para realmente inserir algumas informações, ou até mesmo discordar justamente das informações dadas ali, e para você ficar mais atento sobre o jogo do Fluminense em questão contra o Criciúma. Então entenda uma coisa, que YouTube Live é todos os dias, sexta-feira às 7 horas da noite, tá bom? Hoje não vai ter live, ontem também não teve live, tá bom? Gente, ontem também não teve live. E claro, se você notar que eu tô meio diferente, né, muito ali de movimentação, é porque realmente tô com uma dor nas costas gigantescas, tá bom? Então, mas vamos nessa, porque a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, que é justamente isso aqui, ó. Análise. Fluminense muda espírito com garotada e campo grita para mano quem merece ser titular. Muito bem posicionado aqui pelo Marcelo Neves. Esquerdinho e Caulinhos puxam fila, mas mais importante sobre quem entra é identificar quem não tem rendimento suficiente para seguir na equipe. Muito bem colocado. Eu acho que a situação do campo grita foi muito bem colocado aqui pelo Marcelo Neves, tá? Muito bem colocado mesmo. E claro, né, pontuando justamente dois jogadores importantes que aconteceram nisso tudo, que foi o Esquerdinha, a jogada ótima do Esquerdinha, com a finalização de Cauã Elias. Gostei. Muito se falou sobre como o Mano Menezes imporia um choque de gestão no Fluminense. A expectativa era barrar peças que seguem não respondendo. Após 3 jogos, o treinador já teve tempo mais do que suficiente para perceber quem merece mais tempo para contribuir. No 1-1 diante do Criciúma, nessa quinta-feira, o campo não só falou, ele gritou. Quando os antes intocáveis saíram e a rapaziada entrou, um fio de esperança acendeu. Sabe? É um apelo emocional, mas é um apelo emocional importante, tá? Importante para falar. Eu acho que sim, eu acho que essa palavra aqui que é importante, choque de gestão. O Mano Menezes, ele não foi contratado para ser um técnico, para ser sim um choque de gestão, fazer mudanças dentro desse elenco. Ainda mais também de jovens que não tem nada a perder, sabe? A situação de ser jovem é porque não tem nada a perder. Se eles forem maus, eles só ficam prejudicados. Se eles forem bem, eles são contemplados com isso. Então, gostei. A declaração de Cauã Elias viralizou porque é o que se espera de quem luta contra o rebaixamento. Espanta ser um garoto de 18 anos que tenha que chamar responsabilidade. Mas é isso que se espera. Muito mais do que discursos prontos, repetidos e de misa treino. Mesmo se não fizesse esse gol, o atacante já demonstrava desempenho melhor que John Kennedy, por exemplo, mesmo com uma minutagem consideravelmente menor. Muito bem colocado. E é claro, né, que tipo assim, desculpe, mas o Hendrick tem quantos anos? Não espanta de ser 18 anos, não. O Lamine Yamal tem quantos anos? Ô pessoal, vou explicar uma coisa pra vocês aqui. Acontece. Tá? Acontece. Hoje, os jogadores estão desenvolvendo em uma taxa que nunca foi vista antes. Hoje, 18 anos é os 26. Hoje, os 26 são 30. Hoje, os 30 são os 40. Hoje, os 40 são 50. Então, de fato, sabe, não espanta em nada. Hendrick, Lázaro, Wesley do Flamengo, Wesley do Corinthians. Alguns que eu falei. Então, desculpa, não me espanta em nada sobre isso. Em nada sobre isso. Não me espanta em nada, tá? E muito bem, né? Odeio essa palavra aqui. Media training. Odeio essa frase. Antes de falar mais sobre esse assunto, se inscreva no canal. Faça o tempo para você que curte, comente, compartilhe. Redes sociais de inscrição. Te vejo todos os dias 10, 12, 20 horas. Pix na tela e vamos continuar falando mais sobre o Fluminense. E podemos ir além. Autor da assistência, Esquerdinha entrou bem nos jogos que teve oportunidade. Em contrapartida, Diogo Barbosa, mal na maioria, e aproveitando a ausência de Marcelo, há 2 dias sendo desfalques por conta de dores musculares.
Louco Mil passa longe de ser um primor técnico, mas tem justificado mais do que quer atualmente. Exatamente, né? Tanto na base, né, que a gente viu uma grande melhora dele, quanto atualmente. Tipo, eu falei, hoje, quem está dominando o futebol brasileiro, também o futebol internacional, são as garotadas. Você vê, né, que a Inglaterra renovou muita coisa, a Espanha renovou muita coisa, aí você vê a Holanda que não renovou muita coisa, aí você vê a França que também não renovou muita coisa, tá perdendo. Os que não renovam estão perdendo, os que renovam estão ganhando. Mano Menezes demonstra experiência e responsabilidade ao dizer que não pode ter pressa para trocar jogadores. Muito bem colocado. Ele está certo. Futebol não é videogame e é mais fácil perder a confiança do que recuperá-la. O Fluminense não nada em dinheiro para se dar ao luxo de reformular o elenco ou descartar atletas. Mas, de novo, o campo está gritando por mudança de peças e de postura. Muito bem colocado. Novamente, né, uma coisa importante que ele coloca aqui é justamente descartar os atletas. Eu falo assim, cara, não faça isso. Foi por conta disso que o Fluminense está nessa maneira. O Fluminense só está justamente nessa situação de não dar dinheiro por conta de descartar atletas. Porque não adianta nada, você demitir um atleta significa que ele vai continuar ganhando. Significa que ele vai continuar sendo um problema. Quer dizer, nem ele vai continuar sendo um problema, ele vai continuar sendo não somente um problema pequeno, mas um problema gigante ali no elenco, ali na situação. Por exemplo, Ganso não foi brilhante em Criciúma, mas brigou, lutou, orientou. É um dos que não aparenta estar com o espírito de derrotado, fundamental nesse momento. É justamente isso, né? O Ganso, que é velho, tá ali. Enquanto o campo tá pedindo juventude, tem um velho que possa ajudar o outro. Eu não nego justamente isso daí, não. A partida. É difícil dizer para o lanterna do Brasileirão que o placar não refletiu o visto em campo. As impressões do trabalho de Mano Menezes vão sendo colocadas aos poucos no Fluminense, mas diante do Criciúma ficaram visíveis. Por exemplo, o primeiro tempo foi muito ruim de se assistir no Majestoso, mas isso pensando apenas do lado do torcedor. Se for para pensar em estratégia de jogo de um clube que precisa desesperadamente pontuar para a zona de fugir da zona de rebaixamento, ele cumpriu seu papel. Não tomar gol, se manter ali bem. O Fluminense não foi brilhante, mas o Criciúma também não. O Tricolor não teve grande oportunidade, mas o Tigre também não conseguiu. E o principal, o ritmo foi lento, o que favoreceu a equipe de Mano Menezes. Aliás, foi extremamente lento, né? Por uma equipe que eu vi muito veloz, pelo menos contra o Vasco. Não foram poucas equipes que acabaram engolidas pela intensidade que os catarinenses conseguiram impor no Majestoso. Mas isso não aconteceu nessa quinta-feira. Isso é verdade. É por isso que eu falei. A melhora do Fluminense comparado aos últimos jogos passa pela volta de André. Ele está em todos os lugares do campo e contribui em praticamente todos os setores. Tê-lo ali faz Martinelli subir de nível, Ganso ser menos marcado e defesa ser mais segura. Tudo isso culminou num tricolor melhor ofensivamente, defensivamente faz um jogo seguro. Fez um jogo seguro. Tá. Os ataques perigosos do Criciúma nasceram de bolas perdidas ou passes errados na hora dos jogadores de ataque tomarem uma decisão. Sim. É ruim, mas também é um bom sinal, porque é mais fácil corrigir. Nos primeiros 45 minutos, o Fábio foi somente assustado por um chute de fora da área de Bolazier. O problema é a segunda etapa. Sempre a segunda etapa, que é justamente quando o time cai de solução e precisa justamente de alguma situação. Sempre a segunda etapa, e tem que ser corrigido isso para ontem, tá? Curiosamente, foi nela que o Fluminense teve seus melhores minutos. Envolvente, com volume criando oportunidades desde o início da partida. Exatamente. John Kennedy, que foi mais participativo do que nos últimos jogos, mas igualmente mal tecnicamente, desperdiçou uma boa chance. Na resposta, o erro que custou o cara. Um gol dos caras. Nem um cruzamento sem perigo. Num cruzamento sem perigo, Thiago Santos afastou mal. Mateuzinho fez um lance de muita categoria e marcou. Fábio ainda fez um milagre antes de o meio empurrar para as redes. Um golpe duro no pior momento do Criciúma na partida. Explicar é difícil, recuperar o ânimo da equipe mais ainda.
que é o que eu senti justamente acontecendo. Porém, para melhorar, para a gente ficar mais feliz no final, então voltamos com o espírito de erro derrotado, algo absurdo se pensar por se tratar dos atuais campeões da América. As trocas funcionaram, o banco trouxe mais energia e o Fluminense reagiu. Deixou isso de lado. Cauã Elias empatou após passe de esquerdinha, um alívio, mas também um mínimo para começarmos a falar de justiça dentro de campo. Ainda falta muito para o Fluminense, mas uma luz no fim do túnel se acende. Perfeito. Tá, perfeito. Eu tinha que pontuar, pontuei. Muito perfeito ali. Não colocaria mais nada além disso. E é isso. Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreve no canal. Faz o triplo C que curte, comédia e compartilhe. Redes sociais na descrição de vídeo. Vídeos dias 10, 12, 20 horas. Pix na tela. E YouTube Live todos os dias, exceto sexta-feira às 7 horas da noite. Saudações tricolores. Até a próxima.